Por que 12? 12 camadas. Vocês já pararam para pensar? Alguém tem uma ideia? Por que 12? Por que o professor Olavo de Carvalho, que foi quem fundamentou essa tese, ele pensou no número 12? Alguém tem uma ideia, assim? Claro que a intenção exata dele, eu não vi ele falando, assim, né? Li o texto dele, assisti várias aulas para saber exatamente a intenção dele, mas, sabendo que o professor Olavo também gostava muito de simbólica, 12 é um número muito importante para a simbólica, assim, que seriam essa junção, né, de completude. Por exemplo, já nos gregos nós tínhamos os 12 deuses do Olimpo, aquela 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, que é muito interessante, né, que eles colocam muito o número 12. Entre os judeus, por exemplo, 12 tribos de Israel, né, que se relaciona aos 12 filhos de Jacó, né, 12 apóstolos de Jesus Cristo. Então, já pararam para pensar como esse número 12 tem uma importância, digamos, simbólica em várias culturas. Os babilônicos também consideravam muito o número 12. Nós temos 12 meses no ano, já pararam para pensar? Que o nosso dia, por exemplo, tem 2 períodos de 12 horas, 12 AM, 12 PM. Então, esse número 12 é importante, simbolicamente falando, dá uma ideia de completude do todo. Então, é isso, 12 camadas de personalidade é uma forma que foi vista assim como uma completude para considerar um itinerário da personalidade humana, desse amadurecimento. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar algo? Agora, saindo dessa parte de, digamos, de definição de termos, que nós vimos que o professor Olavo já falava que as 12 camadas são uma descrição de uma possibilidade do amadurecimento humano. Ele inicialmente chamou de teoria, depois chamou de descrição. E como que nós podemos relacionar? Eu estou falando aqui para vocês por quê? Porque eu já vi muitas críticas às 12 camadas da personalidade, principalmente por colegas psicólogos, psiquiatras, que dizem que isso não tem uma base científica. Então, como que nós poderíamos, primeiro, analisar os fundamentos disso, se é verdade ou não? Primeiramente, o amor, a amizade, temas importantes que definem a nossa vida. Por exemplo, eu não pesquisei em algum artigo científico quando eu fui, por exemplo, escolher ou fui me relacionar com a esposa, assim. Eu também não pesquiso assim um artigo científico quando eu vou me relacionar com um amigo. O meu trabalho também não são baseados em referências bibliográficas de uma revista científica importante. Então, a gente vê que essa tese cientificista de que só existe o que está comprovado na ciência, na verdade, é um reducionismo, é um cientificismo, como o nome diz. Então, nem tudo o que existe está em livros ou artigos científicos. Então, o artigo científico, eu sou médico, também me considero muito pró-ciência, considero como algo muito importante, mas não é a única forma de conceber a realidade. Então, nós, seres humanos, nós não nos baseamos exclusivamente na ciência para tomar nossas decisões. Então, você imagina assim, não, vou tomar um café da manhã, deixa eu ver deixa eu pesquisar vou procurar agora aqui no Google os melhores, todas as moléculas aqui, os sais minerais, proteínas, agora sim, agora eu estou definido. Não, tem que tomar uma decisão. Então, por que eu estou falando isso? Porque a ciência é muito importante, com certeza, ela permite o nosso progresso de maneira maravilhosa. Sou a favor da ciência, sou pró-ciência, mas nem tudo a ciência não consegue determinar tudo sobre a personalidade humana, sobre a alma humana. Então, muitas vezes, nós precisamos de uma compreensão global de um filósofo,
de um pesquisador que tem uma visão ampla da realidade, tá certo? Então, com base nisso, eu vejo o seguinte, que o Freud, por exemplo, ele não se baseou na ciência para fundar a psicanálise. Claro que depende do conceito de ciência. Eu estou falando ciência empirista, que eu faço, por exemplo, se eu misturo o elemento A com o elemento B, vai conduzir o elemento C, isso aqui é tudo controlado, você pode repetir aí na sua casa, na sua universidade, que vai dar igualzinho. O ser humano não é assim. Eu vou fazer vou falar tal palavra, ó, seja forte. Aí todo mundo, é só falar isso com tal entonação de voz, todo mundo vai ter o mesmo comportamento. Não, mas vai ter um comportamento A, B e C. São só esses 3 comportamentos, beleza? Não é assim. Um estudo científico, ele recorta um pedaço da realidade e consegue reproduzir. A ciência que nós temos é isso. Hoje em dia, que a gente fala de ciência, na física, em condições de normais de temperatura e pressão, tal coisa vai sempre acontecer. A água vai congelar a 0 graus Celsius, vai vaporizar a 100 graus Celsius. Ok, a gente está falando isso daí de elementos físicos. Em química, se eu misturar tal coisa, vai dar certo. Ok. Agora, ser humano, a alma humana, a psique humana não funciona desse jeito. Então, o Freud, ele não se baseou nessa ciência, embora ele tivesse uma concepção mais mecanicista, com teorias da época dele, ele usou de simbólica, ele vai lá aos gregos, ele se vale de mitos, de mito de complexo de Édipo, por exemplo, ele vai lá no Édipo Rei, ele vai a obras gregas para se referir a experiências da vida humana. E o Freud estava certo? Estava. De certo modo, ele estava certo, analisando ali na era vitoriana, pessoas que tinham complexos, muita repressão sexual. Funciona? Funciona. Para muitas pessoas funciona a psicanálise, por quê? Porque ele analisou um fenômeno da realidade e tentou, através da inteligência dele, da imaginação, de forma poética, descrever com uma linguagem, um estilo muito próprio dele, a realidade que ele estava vendo. Freud tem que ser descartado ou não? Freud explica o mundo inteiro. Freud explica qualquer fenômeno. Se você fala Freud explica, ok, ele explica, mas como a gente falou antes da reunião, é uma forma. Eu posso pensar no ser humano como um conjunto de átomos que formam moléculas e pronto. Tem fósforo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, ok, é isso o ser humano. É isso o ser humano, se você juntar tudo isso dá um ser humano, não é? É isso, mas não é só isso. O ser humano sei lá, um ser complexo, ser social, que se relaciona com pessoas, é só isso. É isso, mas não é só isso. O ser humano é só um ser que pensa, que tem emoções, não sei o quê. Ok, o ser humano é isso, mas não é só isso. O ser humano é um produto de uma estrela que explodiu e que não sei o que, é um reflexo do cosmos. É só isso. É isso, mas não é só isso. Então, o reducionismo, mesmo pessoas muito inteligentes podem incorrer nesse erro. Ele se especializa tanto, que conhece tanto de algo, que ele fala, não, isso aqui eu domino, eu tenho artigos científicos que comprovam, o ser humano é isso. Pronto. Não, mas não é só isso. A gente tem que expandir. Quanto mais ciência, quanto mais amor à verdade que nós tivermos, mais a gente vai perceber que o conhecimento precisa expandir. Nós não sabemos tudo. E ciência não é só ciência empírica. Tem a ciência jurídica, a ciência psíquica, a ciência histórica. Então, tem vários tipos de ciência, ok. Eu fiz, agora que essa reflexão aí, para nós sabermos dialogar com as pessoas que vão ter a sua opinião, e com razão, contra essa tese das 12 camadas da personalidade. Agora a gente tem que saber, não é científico no sentido de ter bibliografia de artigos científicos por enquanto, okay? Mas ela serve para uma forma de a gente encarar a humanidade, encarar o indivíduo, uma organização, uma empresa, uma nação, serve? Serve, porque nós estamos observando a realidade. Assim como Freud observou, olha, essa pessoa tem uma fixação no pai, essa menina que
complexo de Édipo. O Jung, ele observou a relação de sentimentos, padrões de emoções, comportamentos com tarô, com mitos. Ele tentou fazer um compilado da cultura universal, ok, subconsciente, inconsciente coletivo. Está errado, Jung? Depende do ponto de vista. No ponto de vista dele, da forma como ele analisou, ele observou um fenômeno da realidade, que pode ser usado em alguns aspectos, né? Mas não em tudo. Jung explica tudo, o Freud explica. Não, ele explica algo do ser humano. Explica algo. Mas se você falar que tudo é prazer, tudo é poder, tudo é ter, sei lá, Marx, não, tudo, por exemplo, Marx com teoria econômica, mas não, o ser humano é tudo ter, o importante é a economia, se as pessoas, claro que não é só isso, eu não quero reduzir, como se eu também, vou ser um reducionista, vou reduzir toda a teoria, a vida de uma pessoa a uma frase, não quero ser, digamos assim, desonesto intelectualmente, mas quero aqui raciocinar com vocês, não que eles estejam errados, eles são errados enquanto pensam como teoria de tudo. Não, isso aqui explica tudo. Assim como o físico, ele pode explicar tudo do ponto de vista físico, mas não é a única forma de explicar e não é o único ponto de vista.